Olá, quem vos fala é Colin N5GG e o assunto de hoje é como coletar e interpretar dados transmitidos pelas estações Whisper que se encontram pelo mundo inteiro. Alguns de vocês talvez assistiram a minha palestra na NetBR sobre Whisper e esse vídeo complementa um pouco a informação sobre aquela palestra. Bom, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Algumas coisas. Primeiro, como visualizar de uma forma fácil e eficiente dados coletados na própria página da whispernet.org. E segundo, como determinar a qualidade de um link específico entre duas estações. Ok? Então vamos lá. Começando aqui, o que nós estamos vendo é a página da whispernet.org. Vocês estão vendo aqui, eu abri com o meu navegador, whispernet.org, e selecionei aqui no canto superior direito a seção do mapa. No mapa, nós temos as opções de selecionar qual é a banda, qual é o período em que quer se ver esses resultados. E para você ter uma ideia, as bandas aqui, ou eu posso mostrar todas as bandas específicas, desde baixíssimas frequências até UHF e SHF. Tudo coberto aqui. Eu selecionei 40 metros, selecionei o meu indicativo para ver quem me copiou nas últimas 24 horas e selecionei um período aqui de 24 horas. Tá? Aqui no mapa eu consigo mostrar no máximo um período de 24 horas. Então eu não consigo ver o que aconteceu ontem, anteontem, semana passada e por aí vai. Mas, sem problema, isso já dá uma boa indicação. Veja lá, esse mapa demonstra que com 200 miliwatts em 40 metros e utilizando uma G5RV, uma multibanda, antena undipolo, uma antena multibanda, várias são as estações pelo mundo inteiro que me copiam. Estações na Europa, aqui na Europa, estações no Havaí, Estados Unidos, Canadá inteiro, Costa Rica, Austrália, Nova Zelândia, e olha só, até o próprio William, PY2GN, me copiou. Fantástico! Só que isso me conta muito pouco sobre a qualidade desse link. Eu não sei, eu sei que a estação me copiou, eu não sei o quão confiável é esse link, e eu não sei a que horas que essa estação me copiou. Muito bem, para poder avaliar isso, a gente tem algumas possibilidades. Eu posso entrar aqui na própria base de dados da página e fazer uma busca, por exemplo, aqui, busca em 40 metros, né? Quem me escutou? O William, PY2GN, está aqui. Nas últimas 2 semanas, quantas vezes o William me escutou? O William me escutou em 40 metros 4 vezes. 4 vezes e sempre o horário aqui é sempre GMT. Por volta entre 4 e 7 GMT o William me escutou. Isso é uma outra forma que eu posso ver esses dados. Mas seria muito interessante se eu pudesse avaliar esses dados de uma forma gráfica. E aí quem vem para nos ajudar é o Murray Greenman, da Nova Zelândia, ZL1 Bravo Papa Uniforme. Ele é um dos grandes papas da comunicação digital. Ele contribuiu criando vários modos de comunicação digital nas últimas 2 décadas. E ele, em conjunto com o Joe Taylor, o K1JT,
do JT65, do FT8 e outros modos digitais, os dois definiram um protocolo Whisper e criaram esse modo. Então, se a gente olhar aqui no MFSK Modes, na página do Murray, ele tem um link aqui chamado MEPT-JT. Se eu clicar nesse link, ele abre uma nova página, muito interessante como informação. Ele conta a história do Whisper, do protocolo utilizado para o Whisper. Ele conta detalhes de como esse protocolo funciona, vantagens, desvantagens, mas o que é muito interessante é o seguinte, é esse pequeno link aqui, ZL1BPU Whisper Plot. Esse Whisper Plot é um programinha auxiliar que o Murray criou, e dá para ver ele aqui na tela, que demonstra em termos de dBs qual é a intensidade do sinal que uma determinada estação me copiou ao longo do tempo, tá? Então, se você clicar nesse link, você consegue baixar o programa. Eu baixei esse programa, tá aqui. Ele vem em formato zip, Whisper Plots, e se esse aqui. Se eu abrir esse arquivo zip, tem dentro 3 documentos. Tem o README, que eu recomendo a leitura, tem o WhisperPlot 7 e tem um WhisperPlot 005.jpg. Não é imagem, esse é o próprio programa. O que o Murray fez, como muitos arquivos, quando você baixa em formato zip, como muitos computadores, eles não aceitam arquivos executáveis, ele mudou a extensão. Então, o truque que ele pede para se fazer, se você quer usar esse programinha, você cria um arquivo. Então, vamos lá, criar um arquivo aqui, Whisper Plot. Eu criei esse arquivo e dentro desse arquivo eu vou agora transferir esses 3 arquivos zipados. Fecho o arquivo zipado e eu vou ter que modificar a extensão do arquivo JPG. O computador vai reclamar: Colin, você tem certeza que você quer fazer isso? Sim, eu tenho certeza que eu quero fazer isso. Muito bem, eu criei esse arquivo e eu vou colocar ele agora dentro da minha na minha coleção de arquivos. Eu vou colocar ele aqui no root do disco C. Aqui eu até já pus ele, obviamente já tinha instalado antes. O WhisperPlot, ele está lá, ok? Muito bem. O que a gente vai fazer com isso agora? Nós vamos... Desculpa a tosse aqui. Nós vamos brincar e ver, analisar os dados coletados com o WhisperNet. Então a gente vai na base de dados. Por exemplo, vamos dar uma olhada. Lembra aquela estação do Havaí? O AI6VN/KH6 que tinha me copiado? Então, AI6VN/KH6, nas últimas 2 semanas, eu vou buscar esses dados. Eu busco os dados. Ele me escutou 143 vezes nas últimas 2 semanas em Whisper, tá aqui. E eu vou copiar esse set de dados inteirinho. Tô copiando aqui. Estou copiando esse set de dados
e vou salvar num arquivo de texto. Pronto, acabei de jogar todo esse set de dados num arquivo de texto que eu chamei whisperlog.txt. Onde é que eu salvei esse arquivo de texto? Adivinha? Eu salvei ele exatamente dentro do próprio arquivão onde eu acabei de salvar o programa do Murray. Então, o que nós temos? Nós temos o arquivo de texto com os dados a serem analisados. Nós temos o arquivo o executável do Murray. E antes de a gente poder rodar e ver o resultado, a gente tem que tomar mais uma única providência, que é massagear esse whisperplot.set, os settings do programa do Murray. Então vamos lá. Abre-se isso com um editor de texto, eu uso em particular aqui o Notepad++. E as duas primeiras linhas são as únicas linhas importantes nesse programa. A primeira linha é onde o programa do Murray vai encontrar o arquivo de texto com os dados. Dá para ver aqui, nós colocamos no whisperplot aquele arquivo. E a segunda linha é o offset do meu relógio local em relação ao horário GMT. Então, eu estou aqui em Dallas, eu estou 5 horas atrás do horário no GMT. Se fosse para o Brasil, seria -3, não -5. Ok? Então, edita-se esse arquivinho, salva-se esse arquivinho. E agora, a gente pode rodar o programa do Murray. Double clique nele. O resultado está aqui. O que essa imagem me conta? Veja aqui. Essa estação é o link entre N5GG e a estação no Havaí. Estamos a uma distância de mais ou menos 6.000 quilômetros. E lembra, nós buscamos isso de dados para 40 metros. E olha só, o link é um link razoável a partir das 10 da noite e fica bastante utilizável até as 8 da manhã. Durante o dia, ele não me copiou nenhuma vez. Nas duas últimas semanas, a partir das 8 da manhã e até as 22 da noite, eu não tenho link nenhum com essa estação. Ou seja, é muito interessante ver não só quem me escuta, mas quando me escuta. Né? Vamos fazer mais alguns exemplos só para ficar claro. Deixa eu fechar isso aqui e nós vamos voltar para a base de dados. E eu quero fazer um outro exemplo agora. Se no mapinha, veja só, se no mapinha eu mostrar para vocês aqui que tem uma estação na W1NEJ. Onde é que está W1NEJ? Eu escutei. Enfim, eu não estou vendo no mapa aqui agora, mas eu sei que essa é uma estação que sempre me copia. Eu acho que é essa daqui de trás. WB2TQE. Aqui fica difícil, né? Ah, tá aqui, ó. W1NEJ tá lá na Flórida, acima de Pompano Beach, ok? Então, eu quero ver quando o link entre minha estação de Dallas e Pompano Beach, na Flórida, é um link bom. O que nós vamos fazer? Nós vamos comparar dados para 80 metros, 40 metros e 20 metros. Então vamos lá. Vamos primeiro buscar os dados para 80 metros. W1NEJ nas duas últimas semanas.
fazer um update. Ele me escutou em 80 metros 131 vezes. Eu copio esses dados, Ctrl Copy, e vou no meu editor, aquele arquivo texto, apago o que tinha lá antes e copio os meus dados novos. Eu salvo isso e vamos rodar o programinha do Murray. Veja lá, em 80 metros, aquela estação da Flórida me escuta bem entre 8 da noite e 6 da manhã. Muito bom. Vamos guardar esse aqui. E vamos comparar isso com o que acontece, por exemplo, em 20 metros. Em 20 metros, mesma estação, fazer um update, ele me escutou 124 vezes em 2 semanas. Vamos copiar isso, colocar naquele arquivinho de texto, pronto, salvar. Agora que está salvo, rodamos novamente o programa do Murray. Olha que interessante. Ele me escuta em 20 metros das 8 da manhã até as 8 da noite. De noite o link em 20 metros some. Então, o que eu estou conseguindo enxergar aqui? Eu estou conseguindo enxergar coisas que a gente, como radioamador, já conhece bastante bem, que é quando abre propagação na banda, mas aqui eu tenho uma indicação até um pouco melhor qual é a qualidade desse link em decibéis. Tá? A minha relação sinal-ruído em decibéis. Para uma estação aqui, nós estamos separados por 1.800 quilômetros e eu estou transmitindo com 200 miliwatts de potência. Ok? A gente pode realizar exatamente o mesmo teste ainda em 40 metros. Deixa eu modificar esses dados aqui. 40 metros, o resultado deveria ser relativamente semelhante ao resultado de 80 metros, talvez um pouco melhor. Vamos lá. Copia-se os dados de 40 metros. Edita-se o arquivo. Apaga o antigo. Coloca-se o novo. Salva-se o arquivo e roda-se o programa. Tá lá, em 40 metros. Veja lá, 40 metros funciona muito bem das 4 da tarde, horário local meu, até as 9 da manhã. Aí fecha 40 metros. Então a gente pode ver, o Whisper é um ótimo mecanismo para a gente conseguir estabelecer quando é que a banda ou uma determinada banda está aberta. Ok? Eu queria mostrar mais uma coisa antes de encerrar o vídeo de hoje, que tem a ver, vou fechar isso e aquilo outro, que tem a ver na base de dados do Whisper, se a gente quer fazer análise de dados mais detalhados. A gente viu online, a gente consegue buscar aqui dados só de 2 semanas, indo para trás 2 semanas, mas se eu quero ir mais, se eu quero dados mais antigos, onde é que estão? Veja aqui em cima, do lado superior direito, em Downloads, o site me dá mês a mês, desde que quando começaram o projeto em março de 2008, em formato zip, mês a mês, todos os meses. E obviamente nós estamos em setembro de 2008, hoje é dia 18, então esse arquivo deve estar atualizado com os dados até ontem. Ou seja, o arquivo é atualizado uma vez a cada dia, a cada 2 dias. Só para você ter uma ideia, esse arquivo ele contém todos os dados de todas as estações no mundo inteiro que reportaram
cópias de informação de Beacon Whisper em todas as bandas. Tá? Só o de setembro, eu busquei os dados de setembro. Tá aqui, ó. Pra vocês não me deixarem me mentir sozinho. Eu busquei, é um arquivo zipado. Quando eu abro esse arquivo, e esse arquivo é somente para setembro, veja aqui, propriedades. Para setembro é um arquivo com um tamanho de 1.2 GB. Nós não terminamos setembro ainda, tá? Mas dá para fazer uma massagem de dados fenomenal com esses dados que são publicamente disponíveis para todos nós, ok? Enfim, muito obrigado por assistirem mais esse vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado um pouco aí a explicação sobre como melhor utilizar o Whisper. Eu estou sempre à disposição se tiver alguma dúvida, ou vocês colocam aqui a dúvida no canal, ou vocês me contatam via rádio, via e-mail, ok? Grande abraço, 73 a todos, N5GG se despede. Até mais.